o Vaguinha tá sempre bem posicionado, rapaz. Pode estar em Porto Alegre, pode estar em Manhattan, pode estar onde ele estiver, ele tem informação. Traz a informação aqui pro nosso espectador do Segue o Fio, Vaguinha. Guinegão no Inter, é isso? Ontem tocou o telefone aqui, né, Cezinha? Com a ajuda do teu produtor. Né? Tem produção aqui também, mas tocou o telefone porque vai acontecer nesta segunda-feira um encontro de representantes do Guinegão com a direção do Internacional, tá? O Inter realmente tem interesse na contratação deste jogador, que é cria da base do Corinthians. Ele fez gol no Inter, né? No ano passado, se eu não me engano, ele fez um dos gols do Corinthians contra o Inter. E jogou bem aquela partida. É um jogador interessante, 19 anos, ele é um centroavante de muita movimentação e de força, tem contrato longo com o Corinthians, se eu não me engano, até 29 ou 30, né? Dezembro de 29 ou de 30, mas é um jogador muito interessante, 30, né? E ele desperta interesses de clubes do exterior também, e o Corinthians já tem proposta para vender ele, tá? Mas de todo modo o Inter vai primeiro no jogador. Inclusive ele está em Gramado, tá? Tu acha que tem relação com o executivo do Inter? A relação é pelo executivo do Inter, obviamente. Né? Não, conhece bem o trabalho. O Fabinho conhece o jogador e conhece o representante do atleta, então parte daí o interesse, né? Obviamente que com o aval de quem contrata, de quem faz análise de desempenho lá no Inter. E o Guinegão está em Porto Alegre, está em Gramado, né? Passando essas mini férias aí, né? Nem tão mini assim, mas enfim. E primeiro o Inter vai no jogador para depois iniciar uma conversa com o Corinthians. O Inter não tem condições de comprar o Guinegão, então vai fazer uma proposta de empréstimo com passe fixado e aí vai ver o que o Corinthians diz. O Corinthians tem uma proposta que não é muito boa, eu não sei os valores, mas o Corinthians quis segurar um pouco porque entende que pode pegar um valor um pouquinho maior ali na frente por esse jogador. Embutido a isso tem uma outra notícia, né? O Inter quer se reforçar no ataque, ou seja, se tá buscando um centroavante é porque tem chance de o Inter perder outro centroavante, né? Então pode ser que o Inter esteja atuando no mercado nesse sentido. O que a gente começa a ver, e aqui a gente estava ontem falando sobre isso aqui, eu e o Vaguinha, e acho que esse é um ponto, a gente começa a ver um movimento de essa lei do fair play, de readequar os clubes financeiramente, estão obrigando a criatividade. Então, esses negócios todos que a gente está ouvindo, eles passam muito mais pela criatividade do que propriamente por investimentos. Acho que se tiver dinheiro envolvido de compra de jogador, está inviabilizado qualquer tipo de negócio. O Inter não tem nenhuma condição de fazer compra de jogador, nenhuma condição. O modelo que deu certo, que é o modelo do Vijagra, eu nem vou colocar o Alejandro aqui, mas é um modelo semelhante a que o Alejandro tem que cumprir uma meta de gols e assistências, né? O Vijagra é só de número de jogos. Esse modelo deu certo, mas também o Inter tem que tomar cuidado, porque vai ter que comprar o Vijagra por 4,5, se eu não me engano, 4,5 de euros, né? Se ele cumprir os 60%. Tu imagina fazer um acordo semelhante que coloque cláusulas e aí o cara bate as cláusulas, não vai ficar torcendo para não bater as cláusulas, né? Aí bate as cláusulas, quando tu vê, tu tem 10 milhões de euros pra pagar. Como é que tu me faz a quantidade de gol absurda? Não me faz gol aí. Não me faz gol, senão nós vamos ter que te comprar. É só o que falta, né? É um modelo que é arriscado, mas que é o que o Inter pode conseguir. Então tem reunião hoje à tarde no Beira-Rio e dessa reunião pode acontecer algum avanço, mas é conversa por enquanto, tá? Conversa preliminar. Boa, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui no estúdio, pessoal. Guinegão, jogador de 19 anos do Corinthians, tem contrato até fim de junho de 2030, subiu para os profissionais do Corinthians no ano passado, 24 gols, 24 jogos, 5 gols e 2 assistências. 5 gols e 2 assistências. E nesse ano, 12 jogos, 1 gol. Ele deixou de ser titular do Corinthians, né? Ele foi titular muito por conta das lesões do Memphis Depay. Pois é, Felipe, eu ia citar que no final do ano passado... Final não. Entre o segundo semestre do ano passado, ele teve bons momentos no Corinthians, né? Se discutia até se o Corinthians poderia daqui a pouco negociar o Yuri Alberto para ter mais espaço para o Guinegão. Um jogador que acabou perdendo depois a sequência no final do ano com o Dorival. Mas é um jogador interessante, né? Sinaliza um perfil bem diferente de jogador que o Inter buscou até agora, né?
que é um jogador mais novo ali. Poderia ser um jogador que, se o Vaguinha disse que a informação que ele tem hoje é de que seria empréstimo com opção de compra, ele poderia vir para o Inter para depois fazer essa transição, daqui a pouco ser comprado ou valorizar o jogador para o Corinthians. Mostra que o Inter, como o Vaguinha também disse, que busca reforço para o ataque, o que sinaliza que daqui a pouco o Borré pode deixar de ser opção. Pra mim tá clara a ideia do Inter de já se preparar por uma saída do Borré, né? Então tu traz o Alejandro, embora não seja nenhuma maravilha, mas é titular hoje, então o Guinegão não chegaria para ser titular, né? Chegaria para disputar a posição. Nesse ano ele tem um gol só, né? Ele chegou ali, foi bem naquele momento que precisou dele, mas esse ano de fato não tá tão bem. O Fabinho conhece muito bem o ambiente do Corinthians. O Corinthians tem o Yuri Alberto pediu para sair, né, para ser negociado nessa janela. Então o Corinthians vai ter que contratar um centroavante de peso para o lugar do Yuri. O Depay ninguém sabe se vai ficar, né? O Depay tá toda hora no DM. Tem aí do Pedro Raul lá no Corinthians. Né? O Pedro Raul tem, por exemplo, contra o Penharol na Sula. E que o Inter tentou, né, no início do ano, o Pedro Raul. Sim, o Pedro Raul jogou que foi um time meio misto do Corinthians. Do Borré, a informação até estava confirmando agora, e é exatamente isso, assim. O sonho do River era contratar o Giovanni Simeone, que está no Torino. Só que o Torino pediu 15 milhões de dólares pelo Simeone. O River não vai pagar 15 milhões de dólares no Simeone. Tem uma alternativa que é o Ángel Correia, ex-Atlético de Madrid, que tá no México. O River chegou a acertar salários com ele, mas o Tigres quer 14 milhões de dólares. Então é quase a mesma coisa do que era o Simeone. Claro, o Correia é muito mais jogador que o Simeone, mas o valor 14 e 15 milhões os dois. E a partir disso é que esquenta de novo o nome do Borré no River, porque o Borré a gente calcula aí, com 6 milhões que o Inter pagou, o Inter vende o Borré hoje. Então, assim, é 10 milhões de diferença. O Borré é muito menos do que o Giovanni Simeone, é muito menos que o Correia, mas custa 10 milhões de dólares a menos, né? Então, isso pode fazer o River levar o River a esse movimento. E aí, gente, se chega com uma proposta de 6 milhões de dólares pelo Borré hoje, não tem como o Inter negar, né? Mas esse interesse no Guinegão, da parte do Inter, que o Vaguinha está trazendo a informação, o Tomás Rames, tem muita relação com o Fabinho Soldado, né? O Fabinho Soldado era executivo do Corinthians até dezembro do ano passado. Isso aí, Felipe, é exatamente a relação que eles têm, né? O Fabinho sabe todo o contrato do Guinegão, né? Se o Inter consegue absorver ou não. Tem a relação com os representantes mesmo do Guinegão, né? Que facilita para a discussão. Eu também, o que eu soube que o Inter ainda não fez a proposta pelo Guinegão, mas que iam conversar, né? Para ver o que o Guinegão pensa, como é que ele avalia uma possível investida do Inter. E na comparação de perfis, né? A gente vê que daqui a pouco, claramente, o Pesolano quer ter esse centroavante mais pivôzão, que é o Alejandro. O Guinegão, ele não é esse jogador de área, assim. Ele é um jogador mais de mobilidade. Então, na comparação de perfis de atacantes do Inter, ele seria mais Borré do que o Alejandro. Tem um comentário muito interessante aqui no nosso chat, tem vários comentários interessantes. E aonde... Esse aqui é mais interessante. Vários interessantes? Aonde é o comentário? No chat. De qual chat canal? De Gaúcho Esporte. Ontem eu não tenho uma... Coloca de novo aqui, ó. Vamos lá. QR Code, onde é que é? Aqui, né? No lado ali. Isso. Não, acho que é no outro lado. É esse aí. Mira o teu celularzinho assim, ó. Vai no QR Code. Como é que é o barulhinho? Tá, e o cara E que tá aqui em vendo no cima também, celular? te inscreve. Cadê? Te inscreve também. Vamos ver se eu acerto. Não, é aqui. É aí? Cadê aqui? Aqui. Tô ficando bom nisso, hein? Não, pra baixo, Felipe, assim? Não, a te outra inscreve aí, lá. Te inscreve lá. Tá, e cadê os comentários? O comentário do Diego, ele faz uma lembrança muito boa, pessoal. De que adianta, esse é o comentário dele, tá? Ele que escreveu. De que adianta fazer todo o esforço para contratar esse jogador e junto vem uma cláusula de que não pode usar na Copa do Brasil contra o Corinthians. É verdade, o Inter e o Corinthians vão se enfrentar. Bom, mas aí o Inter vai pensar o semestre por causa de um jogo? Não, pode usar, né? Só que tem que pagar a multa. Não, é que não, ele não tá proibido de jogar. Assim, na verdade, normalmente esses contratos de não poder usar, eles estão ligados quando o clube paga parte do salário, né? Se tu vai pagar integral o salário, pode normal, pode criar uma situação para jogar, que é muito ruim o jogador tá recebendo o salário de um clube e jogar contra esse clube. O contrato do Guinegão não deve ser um grande contrato também, provavelmente o Inter pode pagar 100% do salário. Mas assim, o Inter não tá contratando o jogador pensando na Copa do Brasil, gente. Vamos voltar à realidade. Eu sei que o assunto é Copa do Mundo, é se o Ederson tá certo convocar o Ederson, se vai jogar o Matheus Cunha, se o exame do Neymar vai dar positivo é ou negativo. Tá aqui embaixo, mas inclusive, a realidade do legenda. Inter é em dezembro 46 pontos. Não tem que Copa do Brasil, vai ganhar a Copa do Brasil agora com esse time aí.
Com o Vitor Gabriel na zaga, com um goleiro que não defende um chute? É claro que não vai ganhar. O campeonato do Inter é 46 pontos no Brasileirão. Esse é o ano do Inter. Eu acho um nome interessante dentro dessa ideia de prospecção. O Guinegão perdeu espaço no Corinthians, é um jogador que surgiu bem, está buscando espaço e o Inter pode dar esse espaço. Eu não vejo problema nessa contratação.